o agir é de Deus, não é do homem, não. Então, ser cheio do Espírito Santo, há um equívoco muito grande. Eu profetizo, oro em línguas, eu tenho visões, né? Tem arrebatamento de sentido. Paulo também teve arrebatamento de sentido. Ele disse que um certo homem, no corpo ou na carne, foi elevado ao terceiro céu, né? E recebeu palavras inefáveis. Não estou dizendo que as pessoas não tenham experiência com Deus. Me entendo isso. Porque podem falar, o pastor Zelito agora está numa igreja batista histórica, então ele agora é contra os dons do Espírito. Não, eu continuo sendo favorável. Mas na nossa igreja o foco não é esse. Mas há uma flexibilidade até da parte do nosso pastor Marcos, que ele já mencionou por isso, para que a gente não blasfeme contra o Espírito Santo, não fale daquilo que a gente não sabe, entendeu? Então cada denominação tem o seu jeito, mesmo no silêncio ali, a igreja pode não bater palmas, né? Você entra numa igreja presbiteriana, diz que tem que entrar em silêncio lá, e o pastor que está pregando lá, ele tem dom da sabedoria, tem dom do conhecimento, isso é o Espírito Santo. E aqui está falando, recebeste dele, fiquem em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. A gente estuda, mas quem dá o entendimento disso, a gente pode fazer teologia, pode fazer escola dominical, mas quem vai abrir a nossa mente é o Espírito Santo. Como Deus abriu o entendimento de Lídia para entender aquilo que Paulo estava pregando. Assim é feito. Deus abre o nosso entendimento. Então nós falamos, muitos têm a ideia de unção, não toquei nos meus ungidos. Isso era a questão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde homens eram ungidos reis, ou sacerdotes, ou ungidos profetas, né? Mas hoje na graça o verdadeiro profeta, o verdadeiro ungido de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 3, diz assim: Jesus Cristo é sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Então é isso que nós temos que entender. Então nós já falamos aqui em dom, já falamos em batismo espiritual, já falamos em selo, já falamos em unção. Agora nós vamos falar de eleição, que também é outro assunto polêmico. Porque quando se fala em eleição, alguns vêm dizer que lá vem o irmão fala sobre predestinação e fala João Calvino. A doutrina da predestinação, ela não é exclusiva de João Calvino, ele aperfeiçoou ela. Quem começa a falar sobre isso foi Agostinho de Hipona, no século IV. Isso no início da igreja, quando ela se tornou oficial. Ele é um dos pais da igreja, né? Dentro desse período, né? Dos anos 300 e pouco, do século IV, falando sobre que Deus nos elegeu. Aí veio João Calvino aperfeiçoou isso. Mas teve um outro homem que se chamava Jacó Armínio, que também falou sobre a predestinação. A única diferença é que Armínio dizia que a predestinação é presciência, é um conhecimento antecipado das coisas. Agora, se Deus determinou tudo, ou se ele conhecia todo o futuro, isso é Deus quem sabe. É o que eu vou trazer de acordo com a palavra. E a palavra diz assim, em Romanos 8, 29. Os que de antemão conheceu, quer dizer, aqueles que Deus conheceu todo o futuro, né? O que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no verso 30 ele diz assim, aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. Os que justificou, glorificou. Nós estamos na terceira fase, que é da justificação. Quando recebemos a Cristo como Salvador, ninguém se torna santo perfeito da noite para o dia. Às vezes a pessoa pode levar anos, às vezes uma vida inteira. Pode até se afastar dos caminhos do Senhor, mas nós batistas acreditamos que se entrou a salvação nele, uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas mais históricos eles não acreditam na predestinação determinista. Eles acreditam na predestinação como presciência. Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem a imagem de seu filho. Agora, é diferente das igrejas mais contemporâneas, quando eu falo contemporânea, do século XIX para cá, que são pentecostais,
renovados, carismáticos, e neopentecostais, batistas carismáticos, como eu fui na igreja Nova Ebenezer, acredito que a pessoa salva, pode ser salva e pode perder a salvação. Essa é uma outra doutrina. Agora, nós acreditamos que uma vez salvo, se foi salvo de verdade, porque a pessoa, para ser salva, ela tem que dar sinais da salvação. Sinal de arrependimento. O que eu comecei a mensagem aqui? O que Pedro falou para ele? Arrependei-vos, sedem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a salvação entra na vida da pessoa do coração arrependido, o coração que não se arrepende das coisas que fez, que fala de arrependimentos de obras mortas, como diz Hebreus capítulo 6. A salvação nunca entrou nessa vida. Por isso que um dia, quando ele encontrar com Cristo, Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Ele vai dizer, mas eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus vai dizer, afasta de mim os que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque muitos estão no meio, irmãos. Já preguei sobre isso. Por inveja, por ganância. Paulo disse que importa que o evangelho seja pregado, mas quem ensina vai ser cobrado. Eu não posso aqui passar, sabemos que nós, em Cristo, Colossenses diz que nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa diante de Deus, mas em Cristo Jesus, permanecendo nele. Hebreus diz que nós somos perfeitos, mas em Cristo Jesus. Porque se não é a graça de Deus sobre nós, meu Deus, nós não buscamos por nossa vontade, é Deus que nos faz buscá-lo, é Deus que nos faz adorá-lo. Então, se você não está buscando, não está adorando, reveja seus conceitos, porque Deus nos estimula isso. A gente pode estar no maior desânimo que for, Senhor, não estou conseguindo orar. E aí ele lembra da palavra que está lá em Romanos 8, 26, que diz assim, que ninguém ora como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, nós podemos ter o maior dom de oratória, mas não ser estimulado pelo Espírito. Agora, a parábola, eu sempre falo dessa parábola do fariseu e do publicano, porque o fariseu disse, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista, mas não sou como este publicano. Se ele continuasse dizendo apenas das virtudes, que não são virtudes, são costumes dentro do cristianismo, né? E ficasse por ali, que jejua, que dá dízimo, né? Que é atuante, que está todos os dias na igreja, né? Mas um publicano disse, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quantas das vezes nós chegamos e abrimos nosso coração para Deus? Paulo disse a Timóteo, na sua primeira carta, dos pecadores eu sou o principal. Poxa, esse Paulo que foi elevado ao terceiro céu para receber a revelação de Jesus Cristo, se diz principal dos pecadores, coitado do pastor Joselito. Entendeu? Então nós não somos perfeitos. Eu não posso mentir. Chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, você assistindo ao vivo a gravação depois e mentir e dizer assim, não, eu já tem coisas que eu estou livre, entendeu? Nós somos livres mesmo. A palavra do Senhor diz, Colossenses 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas erramos até pelo pensamento, começa tudo aqui, ó. Então convém dominá-lo. O Senhor Deus disse até a Caim, que 1 João disse que ele era do maligno, disse para ele assim, ó, o pecado jaz à tua porta. Por que teu semblante está assim? O pecado está na porta do teu coração, convém dominá-lo. Ele ouviu a Deus? Não, ele ficou com inveja de Abel, matou o irmão, para que a sua oferta fosse recebida por Deus. Tem espaço para todos nós, nós não precisamos tirar ninguém do caminho para que Deus nos observe. Grandes e pequenos,
como um corpo de Cristo, como todos os membros do corpo são importantes, todos os membros de uma igreja, e quando eu falo isso, não é só a igreja local, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a noiva que vai estar se adornando para que no dia, né, do Senhor, que ele aparecer nos ares, onde todo olho verá, ele vai vir para nos buscar. Então essa é a grande promessa. Mas nós estamos desenvolvendo essa promessa, que é a promessa da salvação para a vida eterna. Vamos fechar com mais um texto aqui falando também sobre eleição. É 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Daí o entendimento de Armínio com relação à predestinação e presciência, né? Ele diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então olha aqui, ele diz: um conhecimento antecipado de Deus para a eleição, né? A santificação do Espírito, porque nós somos santificados, justificados no Espírito, para obediência à palavra e a expiação de sangue de Jesus Cristo, que diz lá em 1 João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, olha aqui que nós falamos aqui em várias passagens aqui, eu vou repeti-las, né? Falamos em dom, batismo espiritual, selo, unção e eleição. Tema da mensagem, a promessa. Palavra dita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 38. Utilizamos também 1 Coríntios 12, 11 e 13. Efésios, capítulo 1, versos 12 e 13. 1 João, capítulo 2, versículo 25 a 27. Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30. E finalizando, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eu vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 38. 1 Coríntios 12, versículos 11 a 13. Efésios 1, versículos 12 a 13. 1 João, capítulo 2, versículo 25 e 27. Romanos 8, versículo 29 e 30. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A presença do Espírito de Deus quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nas publicações eu vou colocar tudo direitinho. Nessa live aqui também vou colocar o título da mensagem, todas as passagens, e nas edições para o Instagram, que automaticamente vai para o Facebook, e no canal Joselito Rocha, lá no YouTube. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra nessa manhã, para entendermos que existe uma promessa sobre nós. Nós somos batizados no Teu Espírito, nós recebemos o dom do Teu Espírito, nós somos selados com o Teu Espírito, nós somos ungidos por Ti, porque o Senhor Jesus é o verdadeiro ungido, e nós somos escolhidos por Ti, Pai. Obrigado por essa oportunidade de que a Tua palavra está sendo pregada por liberdade. Existem alguns países que a palavra não é pregada por liberdade, e nessa oração eu clamo por onde a igreja de Cristo é perseguida, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique guardada nos corações de quem assistiu essa transmissão ou a gravação posteriormente. Que a graça de nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco sobre a face da terra. Amém, amém, amém. Obrigado a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir.
Glória a Deus.